Boa tarde, sexto ano. Iremos dar início à nossa revisão de leitura e compreensão textual, né? Nós ainda não... Nós não teremos a prova de literatura especificamente esse semestre, ou esse bimestre, esse semestre, porque a gente ainda não iniciou a leitura do paradidático. Como a gente tinha a previsão de voltar, eu pensei assim: acho muito melhor trabalhar o livro quando nós voltarmos para as aulas presenciais. Então eu fiquei adiando esse momento, mas, né, como vocês já sabem, a escola já informou, o decreto de volta às aulas acabou não indo para frente e aí não tem mais previsão para voltar presencialmente. Então, logo após as provas, nós iremos estudar aí, iremos fazer a leitura conjunta do nosso paradidático, que é incrível, já antecipo isso. Estamos aqui nós, sem iluminação, mas vai dar certo, para revisarmos a reportagem científica e a carta do leitor, que foram os dois gêneros textuais que nós trabalhamos esse bimestre, certo? Bom, e o que é a reportagem científica? Desde o bimestre passado, né, que nós vimos a notícia, nós estamos vendo aí os textos que compõem o universo jornalístico. A reportagem de divulgação científica não foge a essa regra, né? Então a gente tem um texto de divulgação científica e esse texto ele pode ser expositivo ou ele pode ser argumentativo. Expositivo é quando vai evidenciar algo somente para expor, e o argumentativo é quando vai defender um ponto de vista acerca de algo. Então nós temos ali os dois tipos de texto dentro de uma reportagem científica, né? A gente já viu tipologia textual, a gente se aprofundou no narrativo e no dissertativo, mas a gente sabe o que é um texto expositivo e o que é um texto argumentativo. Foi assunto do começo do ano, certo? Bom, esses textos de divulgação científica, obviamente, né, por se tratar de um texto científico, eles são produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigação sobre determinado tema. Todo conhecimento científico, para ser científico, ele só existe se ele tiver uma base, se ele for baseado em evidências. Não existe ciência sem evidência científica, que é a comprovação daquilo que está sendo dito. Então, os textos, né, a reportagem científica, ela não é diferente, certo? Bom, a finalidade principal dessa reportagem de divulgação científica é popularizar o conhecimento científico, para que esse conhecimento científico saia ali das paredes das academias, das universidades e ganha ali um amplo número de conhecedores. Então a reportagem tem esse intuito, né, de difundir para toda a população que tiver interesse aquele conhecimento científico sobre determinadas áreas, certo? Como a gente viu na nossa apostila, nosso livro, aquela reportagem sobre músculos. Aquela reportagem ali foi feita toda uma pesquisa, depois houve a produção da reportagem científica para que aquelas informações fossem popularizadas, certo? Bom, então nós temos algumas características que elas são bem marcantes nesse gênero textual. Linguagem clara, objetiva e impessoal. Por que tem que ser claro, objetivo e impessoal? Lembre-se que a intenção é abranger, popularizar, né, difundir o conhecimento para um grande número de pessoas. Então, essa linguagem ela precisa ser normativa, ela precisa estar dentro da língua padrão, né? Ela precisa ser clara, porque é um conhecimento que
ele vai abranger muita gente de diversos níveis de escolaridade, de diversas faixas etárias, né? E precisa ser uma linguagem objetiva, porque a intenção é que aquela informação ela seja compreendida por todos, certinho? Então, é direto na informação, sem muito rodeio, sem muita firula. E impessoal, porque ela é escrita em terceira pessoa. Mesmo quando é argumentativo, o autor ele nunca se coloca no texto. Eu acho, eu afirmo. Não, é completamente impessoal em terceira pessoa. Acredita-se que, de acordo com isso. Então, é sempre dessa forma, sem marca de subjetividade. Por esse motivo, são evitadas expressões populares, linguagem coloquial, gírias e figuras de linguagem como a redundância e a ambiguidade. Por quê? Porque, é claro, objetivo e impessoal. A presença de termos técnicos essenciais da linguagem científica e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo. Bom, quando aparecem termos técnicos, por que aparecem esses termos técnicos, né? É necessário que eles apareçam, mas quando são termos que são muito técnicos, né? Sempre vem ali a notinha explicando o que significa aquele termo. Então, se eu estou lendo uma reportagem de conhecimento científico, eu não preciso necessariamente ter um grande conhecimento prévio sobre o tema. Por quê? Porque tudo que eu não conhecer, né, as palavras, os termos técnicos que eu não conhecer, eles estarão evidenciados ali com a explicaçãozinha. Vocês conseguem observar isso muito bem nas duas reportagens que nós trabalhamos na apostila. Aquela dos músculos e a do plástico biodegradável. Sempre que tem um termo técnico, temos a explicação, né? E os verbos no presente do indicativo, porque o indicativo significa algo real, né? Concreto, que acontece. Então, a gente tem aí essa predominância e não uma possibilidade, já que é uma pesquisa já realizada. São escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos, obviamente. Ou então por jornalistas que foram atrás de pesquisadores, especialistas e, a partir da leitura do material científico deles, produzir uma reportagem. Mas, geralmente, são pessoas especialistas na área, né? Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudos de caso, dentre outros. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, mas eles também vêm em livros, em plataformas de divulgação científica, na TV ou pela internet, né, já que a gente cada dia mais se comunica, se informam de maneira virtual, né? Então, essa é a grande importância da reportagem de divulgação científica, popularizar o acesso ao conhecimento científico, né? Para o conhecimento científico ele não ser só algo para os grandes estudiosos, para os grandes intelectuais, né? Esse conhecimento ele precisa ser difundido. Então, é para isso que existe a reportagem científica. Bom, a estrutura, né, desse tipo de texto, desse gênero textual, é uma estrutura básica de um texto dissertativo, expositivo e argumentativo, né? Tem a introdução, que é a exposição dos fatos sem aprofundamento, o desenvolvimento, que é o aprofundamento desses fatos que foram introduzidos, e a conclusão, que é o fechamento das ideias das problemáticas que foram discutidas ao longo do texto. Então, essa é a estrutura da reportagem científica, né? Uma estrutura completamente dissertativa, expositiva ou argumentativa. Bom,
Tem alguns fatores, né, que determinam essa reportagem científica. Depende do tema abordado, né? É muito importante, o tema vai direcionar quais são os leitores que se interessarão por aquilo. A pessoa que publica, né? O público a qual é destinado e o suporte que será divulgado. Bom, nós já sabemos, né, que quando eu escrevo algo, eu sempre penso no meu público-alvo. Algumas reportagens científicas, elas são mais formais, outras mais informais. Há sempre uma adequação desse discurso dependendo do público-alvo, né? Dependendo do suporte a que será divulgado, certinho? Bom, sobre a reportagem científica é só, não finalizamos, achei que tínhamos finalizado. A gente ainda precisa ver a carta do leitor. Vou só fechar aqui pra gente. Fechou. Opa. Carta do leitor. Carta do leitor a gente viu recentemente, né? Semana passada, tá tudo bem fresquinho. Na verdade, essa semana ainda eu mandei o vídeo, porque eu me atrasei, né? Semana passada. Então tá tudo super fresquinho, mas vamos relembrar um pouquinho. Bom, o que é a carta do leitor? A carta do leitor, ela também tá ali no universo dos gêneros textuais jornalísticos, né? Que a gente tá vendo desde a notícia no bimestre passado. Então, a carta do leitor é um gênero textual que permite o diálogo dos leitores com os editores de jornais e revistas ou entre os próprios leitores. É geralmente publicado numa seção de cartas de jornais ou revistas, como, por exemplo, Painel do Leitor, Fórum dos Leitores, Cartas e etc. O que acontece, né? Por que esse gênero textual existe? Qual é a função desse gênero textual na sociedade? A carta do leitor possibilita que o leitor manifeste a sua opinião para o meio de comunicação que ele utiliza para se informar. Ou seja, ele pode elogiar alguma matéria, ele pode fazer alguma reclamação, ele pode dar uma sugestão, ele pode solicitar algo, alguma matéria que ele queira consumir, né? Então a gente tem aí essa possibilidade desse diálogo entre eu, consumidora, e o meio de comunicação do qual eu consumo, né? Então a gente tem aí essa troca e essa é a função da carta do leitor na sociedade. Hoje em dia, né, na contemporaneidade, da última década para cá, não digo nem década, de uns 5 anos para cá, né, cada vez mais a gente tá mais virtualizado. Então essa função carta do leitor já não é mais uma carta manuscrita do leitor, e sim o envio de um e-mail ou de uma mensagem. Se o meio de comunicação é um jornal televisivo, geralmente a gente tem o WhatsApp, né? Onde os telespectadores mandam ali suas dúvidas, suas reclamações, principalmente nesses telejornais regionais. Então a gente tem aí essa função carta do leitor em um processo de evolução, de mudança, né? Mas a função social ainda é a mesma, que é estabelecer o diálogo entre o consumidor da informação e o provedor daquela informação, certo? É um importante instrumento de comunicação. O leitor pode interagir com o seu meio de comunicação, expondo assim seu ponto de vista sobre uma notícia, reportagem, pesquisa ou qualquer assunto atual. Além disso, ele pode sugerir algum tema a ser abordado. Por esse motivo, é uma importante ferramenta de produção de pauta para os veículos de comunicação. A carta do leitor, assim como é importante para o leitor daquela revista, também é muito importante para quem produz aquela informação. Por quê? Porque a partir
da opinião dos leitores da revista se constroem novas pautas, né? Bom, a maioria dos leitores gostaram quando nós falamos sobre racismo. Então, vamos fazer uma outra reportagem também sobre racismo, porque os leitores gostaram muito, elogiaram muito, vieram várias cartas elogiando essa matéria. Vamos fazer outra. Ou então, os leitores detestaram a matéria que foi feita sobre, sei lá, o preço do arroz. Então, a gente vai fazer uma outra matéria do preço do arroz, mas com uma outra abordagem, para ver se os leitores gostam. Isso é muito importante, tanto para a gente quanto para o meio de comunicação que utilizamos para nos informar. Bom, as características, né? Geralmente são textos breves e são textos subjetivos, onde a pessoa que está escrevendo, ela se coloca no texto, certinho? Linguagem simples, clara e objetiva, porque a intenção é alcançar um grande público, né? Que todo mundo entenda. Então, é necessário que ela seja simples, clara e objetiva. Presença de destinatário e remetente, ou seja, a quem eu estou enviando e quem sou eu que estou enviando. E é também um texto expositivo e argumentativo, certo? A estrutura é a estrutura de uma carta tradicional. A gente tem o vocativo, que geralmente vem o nome do meio de comunicação, local de onde você está escrevendo e a data, né? Que é aquele cabeçalho tradicional das cartas. A introdução, que é a introdução, o início do texto mesmo, onde tem ali a apresentação do tema, o que o leitor vai explorar. O desenvolvimento, né? Que são as problemáticas que serão exploradas pelo leitor que está escrevendo a carta. E a conclusão, que é o fechamento dessas ideias. Logo depois a gente tem a despedida, onde tem ali uma saudação, né, cortês, geralmente, e a assinatura da pessoa que está enviando, remetendo essa carta, certo? Como é o exemplo aqui, ó. A gente tem o cabeçalho, Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2015. Olá, pessoal da revista Toda Team Feminina. Vocativo. A introdução. Meu nome é Gisele, eu tenho 14 anos. Adorei a matéria sobre o primeiro beijo e gostaria de sugerir uma nova matéria sobre o namoro da adolescência. Certo? Então, a gente tem aqui uma introdução do que vai ser dito. Logo mais, ela desenvolve, né, um texto muito pequeno, esse aqui. E faz o fechamento da ideia dela, sugerindo uma matéria. Além dessas matérias importantes na adolescência, adoro a seção de modas e acessórios. Já pensaram em ter um espaço para reciclagem de artigos de moda? Tenho feito algumas adaptações nas roupas e acessórios que tenho no guarda-roupa e tem sido um sucesso com a galera. Abraços e até a próxima. Aqui a gente tem a despedida e a assinatura, ó. Gisele Matias, Natal, Rio Grande do Norte. Perceberam? Então, é uma estrutura bem parecida com a carta tradicional, mas que tem essa função social aí de dialogar com os nossos meios de comunicação. Certinho? Bom, por hoje é só. Finalizamos a nossa revisão. Estudem bastante para a prova. A prova vai ser subjetiva e objetiva, ou seja, de marcar e de responder, certinho? De marcar e de responder, subjetiva e objetiva. Subjetiva de responder, objetiva de marcar, eu falei o contrário, é isso. E é só. Beijão, boa sorte, boas provas. Qualquer dúvida me chamem no WhatsApp, certinho? Até a próxima.